Olá, olá, sétimo ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de revisão para a prova do quarto bimestre. Vamos lá então, gente, olha só, nós vamos então aqui resolver algumas questões, nós vamos, na verdade, resolver algumas questões que irão simular, né, como é que a prova então, né, será, no caso, desenvolvida, beleza? Então vamos lá, temos aqui a questão 1. Assinale a frase com erro de colocação pronominal. Lembrando que os nossos conteúdos são colocação pronominal, pontuação, certo? E então nós vamos focar nestes dois assuntos. Logicamente que a interpretação de textos também. Então vamos lá, temos aqui. Assinalar a frase com erro, erro, erro. Façam isso na prova, beleza? Bom, temos aqui, tudo se acaba com a morte, menos a saudade. Vocês se lembram das regras, por exemplo, de próclise obrigatória, de mesóclise obrigatória, de ênclise obrigatória, de próclise, mesóclise e ênclise facultativas? Ou então as regras nas colocações, na verdade, formas verbais ou as locuções verbais? Então vamos lá, olha só. Logicamente que a colocação pronominal se dá com os pronomes pessoais do caso oblíquo átonos, que ficam juntos ao verbo, né? E então vão ficar nessas posições, antes, no meio ou depois do verbo. Só que existem as palavras atrativas, então você acha o verbo com o pronome, está aqui, seu pronome, o verbo acaba, e veja se a palavra que está aqui antes é um caso de palavra atrativa. Pronome definido é um caso de palavra atrativa. Nós queremos o erro, e aqui está em próclise. Se é atrativa, tem que estar perto do pronome. Está atraindo o pronome para perto, no caso, destes fatores de atração. No caso aí, o pronome indefinido. Está certo aqui. Nós queremos o errado. B. Com prazer, se soubesse, com muito prazer, se soubesse, explicaria-lhe tudo. Tá? Então, o que nós temos aqui? É até meio ruim de se falar. Quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, do modo indicativo, então deve haver ênclise próclise, né, ou mesóclise obrigatória quando estiver depois de uma pontuação, ou seja, no início de uma oração. Aqui nós temos um verbo no futuro do pretérito, o pronome está depois, está incorreto, tinha de estar obrigatoriamente em próclise. O correto seria assim: explicar-lhe-ia. Pronto. Achamos a incorreta. Está aqui. João tem se apressado. Olha só, nós temos uma locução verbal, dois verbos aqui. Nunca pode haver ênclise é o verbo principal, estando no particípio. Tá? O restante você pode, lógico que nós temos de observar se a palavra é atrativa. Se não tem, pode colocar ou em ênclise é o verbo auxiliar ou em próclise é o verbo auxiliar. Ele estava preparando-se para o vestibular de Direito. Estava preparando. Nós temos então uma locução verbal, nós temos o verbo auxiliar e o verbo principal no gerúndio. Pode qualquer coisa se não houver palavra atrativa. Ele não é palavra atrativa. Lembrando que entre os pronomes, aqueles começados por P não são palavras atrativas. Os pronomes pessoais do caso reto, os próprios do caso oblíquo, né? E os pronomes pessoais de tratamento e os pronomes possessivos. Beleza, então fizemos a primeira. Vamos à segunda. Assinale a frase com erro, erro, erro de colocação pronominal. Eita. Tudo me era completamente indiferente. Então, temos aqui de novo um tudo, assim como aqui, né? Pronome indefinido, palavra atrativa. Está em caso próclise, porque está atraindo o pronome, está correto, queremos o erro. Ele não me deixou concluir a frase. Está aqui o verbo com pronome, olha para a palavra que está antes, esta a forma, está correto. É um advérbio de negação, é uma palavra atrativa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, então, um caso de próclise obrigatória, está correto? Este casamento não deve realizar-se. Olha, aqui nós temos um caso de locução verbal, só que a palavra atrativa, antes da locução verbal com o pronome se. Então, só pode próclise é o verbo auxiliar ou ênclise é o verbo principal. Está correto, porque tem aqui ênclise é o verbo principal, porque não aqui é uma palavra atrativa.
Agora, ninguém havia lembrado-me de fazer as reservas. Olha só, nós temos aqui um caso em que a locução verbal tem como verbo principal o verbo no particípio, na forma nominal particípio. Ou seja, está incorreto. Por quê? Porque quando o verbo principal de uma locução verbal for o particípio, nunca, nunca, nunca pode ênclise ao verbo principal. Certinho? Beleza, então, gente. Aí temos aí, então, a questão... Aliás, vamos marcar aqui a D é incorreta. Seria, então, o quê? Seria ou me lembrado ou me havia lembrado, tá? Há uma palavra atrativa, então só pode ninguém me havia lembrado. Porque ninguém é um pronome indefinido. Pronto. Tá aí, então. Beleza? Vamos à questão 13, então. Temos aqui, julgue se o E, né? Se para certo e E para errado, os itens abaixo. Então, o presente é a bigorna onde se forja o futuro. Temos, então, aqui, olha só. Bigorna, né? Nós temos aqui o onde como uma palavra atrativa. E o se aqui está em próclise. Então, tá certinho, gente. Beleza? Ou seja, nós temos então aqui C. Agora, nossa vocação molda-se às necessidades. Nossa vocação, olha só, molda-se. Está aqui o verbo com pronome. A palavra atrativa aqui? Não. Então está certo, pode ser em ênclise. A não ser que o verbo esteja no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Aí seria, no caso, próclise ou mesóclise obrigatórias. Aliás, desculpem, facultativas. Né? Agora, se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia. Olha só, acompanhar-te-ia, desculpem. Então temos aqui o não como palavra atrativa e o verbo está no início de uma oração, estando no futuro do pretérito. Acompanharia-te. Não seria correto, né? Ou acompanharia. Esse seria o verbo. Então, se está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, no caso aqui do pretérito, deve haver mesóclise, está correto? E aqui o se é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Meu Deus, professor, não sei o que é isso. Mas eu falei que o se nós, então, cobraríamos na prova, né? Mas nós temos aqui ainda o não, né? Só que o que nós temos aqui? Olha só, nós não temos um pronome aqui. Cuidado com esse se. Certinho? Então, aqui é que está a análise. Está correto. Macacos me mordam. Olha, a frase aqui é uma frase, então, exclamativa. E nas frases exclamativas é obrigatório, tá? A próclise é obrigatória, tá? O uso da próclise é obrigatório. Está correto. Caro amigo, muito lhe agradeço o favor. Então, nós temos aqui um caso de próclise, certo? Este muito aqui. Eu agradeço muito. O quanto você agradece muito? Temos um advérbio. Então, o caso de próclise obrigatória, certo também. Ninguém socorreu-nos. Opa, aqui nós temos o ninguém. Um pronome indefinido. Então, é um caso de próclise, né? Obrigatória. E aqui está em ênclise. Ou seja, nós temos aqui um erro. Então, errado. As informações que se obtiveram chocavam-se entre si. Temos aqui um que como palavra atrativa, então esse se está correto, né? Está sendo atraído aqui pelo que. E chocavam-se está no passado, está no início da oração, né? Depois da vírgula. Então, ênclise obrigatória, não está no futuro. Se estivesse no futuro o verbo, né? Ou do presente ou do pretérito, então haveria a mesóclise obrigatória. Então, está correto. Quem te falou a respeito do caso? Temos aqui um caso de frase interrogativa, tá? Direta. E ainda temos o pronome interrogativo, ou seja, caso de próclise obrigatória, assim, até onde não der mais. Certo? Porque está aqui antes do verbo, ou T, antes do verbo. Lembrando sempre de achar o verbo com o pronome. Não foi trabalhar porque machucara-se. Tá? Machucara está, na verdade, observe, no pretérito mais que perfeito.
tá? E este porque é uma conjunção subordinativa adverbial causal. Então, nós temos aqui um caso de próclise obrigatória e não está em próclise, está em ínclise. Então, opa, está errado. Não só me trouxe o livro, mas também me deu presente. Então, temos aí, né, uma próclise aqui, certo? E nós temos aqui esta palavra mas, né, também, é uma locução conjuntiva, ou seja, uma locução formada por duas palavras que têm a função de um sentido conjuntivo e, na verdade, é aditivo, ou seja, das orações coordenadas aditivas não é um caso de próclise obrigatória, mas foi usado como próclise, não está incorreto. Correto. Questão 4. Temos aqui então. Assinale a opção em que a supressão das vírgulas alteraria o sentido do enunciado. Certo? Beleza, olha só. Nós temos então aqui as alternativas A, B, C e D, né, e E, além disso, certo? E então, nós temos aqui a letra B como a que alteraria, tá bom? Assinale a opção em que a supressão das vírgulas alteraria o sentido do enunciado. Você retira a vírgula, tá? Retirei as vírgulas aqui. Então, vamos lá. Alguns pesquisadores que se encontram comprometidos com as culturas dos países avançados acabam se tornando menos criativos. Olha só, eu expliquei para vocês que a diferença entre colocar pontuação ou não, vírgula principalmente, é se há termos especificativos ou termos explicativos. Aqui nós temos um termo especificativo, porque você não sabe de que pesquisadores se trata, tá bom? Então, se você retirar as vírgulas, você vai mudar o sentido, tá? Na verdade, se você retirar a vírgula, vai ficar especificativo, né? O contrário do que eu falei. Com as vírgulas, nós temos um termo explicativo. Então, estes pesquisadores aqui são conhecidos da comunidade que então está debatendo esse assunto, porque existem as vírgulas. Se você retirar, eles passam a ser pessoas desconhecidas que vão precisar de uma restrição. Então, é a letra B. 4B, certo? Agora vamos aqui para a questão 5. Temos aqui então, assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação que devem preencher as lacunas da frase abaixo. Então, quando se trata de trabalho científico, aí será que usa pontuação aqui? Se usa. Duas coisas devem ser consideradas. E aí? Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece. Será que usa pontuação aqui? A outra é o valor prático que possa ter. Então vamos lá, nós temos aqui o correto, a letra C, vírgula, certo? Vou colocar em vermelho aqui. E aí nós temos dois pontos, que fica óbvio aqui, né? Então, uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece. Aí nós temos aqui ponto e vírgula. Por quê? Vamos lá. Quando se trata de trabalho científico, nós temos aqui uma oração, e eu falei que quando houver essa conjunção aqui, ó, quando, não é? Vocês ainda não estudaram essas orações chamadas subordinadas, né? Mas quando esta conjunção inicia a oração à frente da outra oração, então ela tem que ser separada obrigatoriamente por vírgula. Tá? Se fosse uma das coisas, duas coisas devem ser consideradas quando se trata de trabalho científico, aí não haveria vírgula, tá bom? Ou no máximo facultativa haveria. Tá, e nós temos aqui dois pontos que, então, coisas, ou essas duas coisas devem ser consideradas. Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece. Bom, você terminou uma ideia, você então tem que separar, né? E a separação correta aí, né, no caso ponto e vírgula, porque se trata de uma enumeração. A outra é o valor prático que se possa ter. Nós já estudamos isso, né? Então, por isso é a C.
Aqui, já marcamos, é a B. Então, dando continuidade, temos a questão 6 aqui. Observem. Assinale o exemplo em que há emprego incorreto de vírgula. Certo? Então, essa 6 aí, nós teremos a D. O emprego incorreto. Né? Não sabia, porque não estudou. Então, olha só. Por que o emprego aqui está incorreto? Bom, nós temos aqui, então, observem. Ele não sabia, porque não estudou. Então, a questão aqui é que você tem aqui, então, uma oração e uma outra oração. São duas orações, tá? Ele não sabia porque ele não estudou. Então, o incorreto neste caso aqui é porque nós temos aqui um pronome interrogativo, tá? Esta é uma frase interrogativa indireta, certo? Então, neste caso aqui, esta vírgula ficaria incorreta devido a essa situação. Porque nós temos aqui, então, uma situação em que você pode observar aqui a junção das duas orações e não há nenhum tipo de regra gramatical entre as regras que, no caso, se figuram nas orações coordenadas ou subordinadas, né, que façam com que haja essa vírgula obrigatória aí. Tá bom? Beleza, então continuando. Questão 7. Opa, só um pouquinho. Beleza. Agora vamos lá. Questão 7. Temos aqui, assinale o trecho sem erro de pontuação. Tá? Então nós temos aqui a letra D. Encaminhamos a Vossa Senhoria para o devido preenchimento o formulário em anexo. Olha só. Assinale o trecho sem erro, certinho? Então, nós temos aqui então a questão D pelo seguinte. Nós encaminhamos a Vossa Senhoria, aí temos aqui um advérbio ou uma locução adverbial com 4 palavras, que deve ser então isolada por vírgula, caso esteja, vou usar aquela palavra que a gente usou muito nos exercícios, intercalada, tá? Esta locução adverbial. Então, encaminhamos a Vossa Senhoria para o devido preenchimento o formulário em anexo. Na verdade, nós encaminhamos a Vossa Senhoria, objeto indireto, o formulário em anexo. Nós não podemos separar o objeto do verbo, por isso que tem 2 vírgulas. É como se não houvesse isso aqui, ó. Certo? Ou seja, está correto. Se esse para o devido preenchimento estivesse no início, haveria só uma vírgula depois dele. No final, uma vírgula facultativa. Beleza? Questão 8. Nós temos aqui, então, olha só. Assinale as frases em que as vírgulas são incorretas. Bom, nós temos aí na 8 a C. A parede da casa era branquinha, branquinha. Quando você tem repetição de termos, né? Ou seja, de núcleos, aí no caso do predicativo do sujeito, então você deve separar os núcleos por vírgulas, tá? Aprendemos isso. Agora temos aqui, leia o texto e responda as perguntas. O homem e a galinha. Ruth Rocha. Aí temos aqui o texto, né? Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era uma galinha como as outras. Um dia, a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou contente, chamou a mulher. Olha o ovo que a galinha botou. A mulher ficou contente. Vamos ficar ricos. E a mulher começou a tratar bem da galinha. Todos os dias a mulher dava mingau para a galinha, dava pão de ló, dava até sorvete. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: para que esse luxo com a galinha? Nunca vi galinha comer pão de ló, muito menos tomar sorvete. Mas esta é diferente. Esta bota ovos de ouro. O marido não quis conversa. Acaba com isso, mulher. Galinha come farelo. Aí a mulher disse: e se ela não botar mais ovos de ouro? Bota sim, o marido respondeu. A mulher todos os dias dava farelo à galinha. E a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: farelo está muito caro, mulher. Um dinheirão, a galinha pode muito bem comer milho. E se ela não botar mais ovo de ouro? Bota sim, mulher. O marido respondeu, né? Aí a mulher começou a dar milho para a galinha. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: para que esse luxo de dar milho para a galinha?
ela que procure de comer no quintal. E se ela não botar mais ovos de ouro? A mulher perguntou. Bota sim, o marido falou. E a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava sozinha a comida dela. Todos os dias a galinha botava o ovo de ouro. Um dia, a galinha encontrou o portão aberto, foi embora e não voltou mais. Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa onde tratam dela a pão de ló. Então temos aqui, questão 9. O trecho recebe o título de O Homem e a Galinha, porque a história recebe esse título. Então, o texto recebe o título O Homem e a Galinha. Por que a história recebe esse título? Gente, logicamente porque são os personagens principais da história, né? O homem e a galinha. Agora, questão 10. Qual das afirmativas a seguir não é correta em relação ao homem da fábula? Olha só, tome cuidado com essa, porque muitas questões estão corretas, mas você tem que trabalhar a ideia central do texto. É um personagem preocupado com o corte de gastos? Sim. Mostra ingratidão em relação à galinha? Sim. Demonstra não ouvir as opiniões dos outros? Sim, da mulher. Identifica-se como autoritário em relação à mulher? Sim. Revela sua maldade nos maus tratos com a galinha? Sim, mas esta é a correta. Por quê? Porque eles tinham dinheiro, não precisavam cortar gastos, tá? Não é a ideia central do texto. Ele mostra ingratidão referente à galinha? Sim. Mas a questão aqui é que ele então revela esses maus tratos com as galinhas, tá? Ou seja, com a galinha, né? Ou seja, esta é a questão correta, beleza? Então, o que nós temos aqui? Nós temos então aqui uma ideia em que, na verdade, vai trabalhar a situação central ali, né, do texto, beleza? Então, gente, é isso que nós temos então nesta, na verdade, questão, né, que eu gostaria que vocês vissem, principalmente, né, porque muitas questões podem estar corretas referentes ao texto, né, mas o que temos aqui é a ideia central. Cuidado com este tipo de interpretação de texto, beleza? Então, nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês sejam bem-sucedidos nas suas provas.